Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando mais uma aula especial de português 102, aqui da Universidade de Princeton. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a Gilmara Leite. Ela é voluntária da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Eu estou especialmente feliz, primeiro, porque a Gilmara é uma amiga de longa data, né? Ela é da minha cidade, de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. E também porque a gente está tendo essa oportunidade de divulgar as ações dessa ONG, que eu sou, assim... eu admiro muito, então acho que vocês vão gostar de conhecer um pouco mais sobre a Fraternidade Sem Fronteiras. Gilmara, por favor, a aula é sua. Muito obrigada, é uma honra esse convite. Eu também tenho essa mesma alegria, a gente fazer esse encontro aqui com a Daiane, trazendo a oportunidade de nós falarmos sobre a causa Fraternidade Sem Fronteiras. Vão ser alguns minutinhos, eu vou falar um pouquinho e já deixo aqui o convite para que depois vocês possam, querendo, sentindo no coração essa vontade, que vocês possam também buscar um pouco mais, conhecer, porque é um conjunto de lindezas. Então, essa é a identidade da Fraternidade Sem Fronteiras. É uma causa que nasceu no Brasil e nasceu no coração dessa pessoa aqui. Primeiro no coração dele. Wagner, desde adolescente, ele sentia uma dor na alma. E quando essa dor vinha, ele vinha junto no pensamento a imagem da África. Ele não entendia logo de início o que significava essa dor. Então, quando ele já fazia até trabalhos voluntários em Campo Grande, ele já se dedicava a causas sociais, mas a dor nunca passava. E vinha sempre com imagens da África. Ele chorava, muitas vezes ele chorava, angustiado. Até que chegou um dia em que ele conta assim, que de novo veio aquela dor muito forte, ele estava caminhando na periferia, em bairros distantes da cidade, com um balde de sopa, e olhou para o céu, e aquela dor, né, vindo, ele chorando, ele olha para o céu e diz, Senhor, eu vou para a África. Então ele se organiza, vai para a África e encontra uma realidade que exigia dele, que dizia para o coração dele fazer alguma coisa. Mas para onde que ele foi? Onde que tudo começou? Wagner foi para Moçambique, país de língua portuguesa, porque ele conseguiria conversar com as pessoas com mais facilidade e porque ali é um dos países, Moçambique é um dos países da África subsaariana, que é considerada a região mais pobre do mundo. Um país com 600 mil órfãos, devido à Guerra Civil de 1987 e também muitos casos de AIDS. Então, Moçambique tem uma enorme pobreza extrema e junto com essa enorme pobreza extrema, muitos órfãos. Então, o que ele viu lá? Ele viu crianças muito magrinhas, aqui é apenas uma foto ilustrativa. Ele viu as pessoas fazendo shima. A alimentação básica deles é o milho batido com água e é principalmente disso que eles se alimentam, quando tem milho. Quando eles não conseguem colher, aí às vezes eles acabam se alimentando de ervas mesmo. Mas quando é possível, quando o sol, a seca não judia tanto, eles conseguem colher e ainda se alimentam sempre assim. Só que nem sempre é possível todos os dias se alimentar. Outras realidades. A água, em muitas regiões, as comunidades não têm acesso à água. Então, elas
os rios secaram e elas cavam pocinhos assim. Desses pocinhos que é cavado no leito do rio, elas tiram a água, muitas vezes uma água suja mesmo, e levam em baldes, como esses que está aqui na foto, e aí ela passa o dia, é água para todas as necessidades. Aqui, as casas, casinhas bastante precárias. Vejam aqui na outra foto uma sala de aula. Imaginem a sala de aula onde nós estudamos, não nesses dias online, mas e mesmo online, nosso conforto, né? E vejam essa sala de aula. É a realidade deles de todos os dias. E diante dessa realidade, o trabalho então começou. Começou pelo mais urgente, que é a alimentação. Mas eram tantas crianças, que ele se perguntou, o Wagner, junto com os amigos que de início já participavam do trabalho, ele se perguntou, como que nós vamos acolher ainda mais crianças? E então pensou no sistema de apadrinhamento. Com um pouquinho de cada um, é possível transformar, é possível tirar as crianças da extrema fome e dar uma outra vida a elas. Notem nessa foto a transformação de uma criança, como ela estava quando a fraternidade a encontrou e como ela ficou depois da ajuda humanitária. Então, a fome é triste, né? A gente vê a expressão de dor da criança, da angústia dela. Não são apenas os traços físicos, mas sim o olhar de tristeza. E aí a gente olha para outra foto, que é um caravaneiro, depois vou explicar o que é caravaneiro, um voluntário colocou o óculos e tirou a foto dele, né, aqui no caso. E aqui mostra o quê? O sorriso, né? Todo gordinho, bochecha. É uma transformação que está acontecendo com milhares de crianças hoje, graças a Deus, e que é possível porque é um pouquinho de cada um. Esse pouquinho é uma contribuição de R$50 aqui no Brasil, e que equivaleria a quase $10 hoje, né? Para transformar uma vida, para mudar. Agora, o ideal não é só alimentar, né? O coração chama para dizer assim, como nós podemos ajudar essas pessoas para que elas tenham como elas mesmas seguirem adiante, né? E aí, então, existem outros trabalhos que são feitos pela fraternidade para transformar a realidade das comunidades. Um deles é ofertar água para as comunidades. Artesian well, assim, poços artesianos. Então, a fraternidade perfura poços para ofertar água para as comunidades e com a água ela já consegue cultivar. Onde antes era seca, que não se via nada plantado, era tudo seco, hoje, por conta da chegada da água que irriga toda essa área, as comunidades, já é possível cultivar a horta num sistema ecológico. Os trabalhadores, as crianças, os adolescentes são capacitados, preparados para cuidar, e isso é algo que um pouco pela vida deles eles já conquistam, mas eles são ainda mais capacitados, né? E aí, então, é possível ver, e esses alimentos vão para o prato das crianças, né? Vão enriquecer o prato das crianças. O que mais a fraternidade faz para transformar a vida da comunidade? Educa. Dentro dos centros de acolhimento,
existem atividades pedagógicas. A fraternidade leva também para bem pertinho das escolas, ao lado ali, para junto praticamente das escolas, a comida para as crianças. E porque elas têm a comida, quando elas passam a ter a comida, elas passam a continuar, elas continuam estudando. Quando não tem comida, ou elas não vão, ou elas desistem de ir, porque elas precisam se fortalecer primeiro. Com fome, não tem como estudar. Então, aumenta o número de crianças na escola quando a fraternidade chega com a comida. A fraternidade também constrói salas de aula. Nós vimos aquela ali atrás, que eu pedi até para vocês imaginarem a diferença, e aqui essas melhor estruturadas, que vão dar uma disposição maior para os alunos para estudarem. A fraternidade também respeita a cultura. Ela chega para ajudar essas comunidades, não dizendo como que elas devem viver, mas sim fazendo o aprendizado, né? Aprendendo como elas vivem, conhecendo como elas vivem, respeitando. E o africano, o povo africano, nós sabemos, respira cultura, né? Adora a dança, o canto, é lindo, é muito lindo. Daqui a pouco a gente vai ver algumas coisas. A construção de casas, a fraternidade também constrói casinhas, principalmente para os vovôs e vovós, que muitas vezes moram sozinhos, que já viveram toda uma vida de muito sacrifício, e aí são casinhas bastante simples, mas são casinhas assim infinitamente melhores, porque antes eles viviam não, é difícil até chamar de casa, mas era o abrigo que eles tinham antes, um abrigo que muitas vezes não é abrigo, porque molha, tem muitas frestas. Então, a fraternidade também constrói casinhas. Também a fraternidade, para transformar realmente, para que eles consigam ter a autonomia deles, para que seja construída uma nova vida, a fraternidade capacita os jovens. Aqui a gente vê aulas na sala de informática, foi toda montada por voluntários da Fraternidade Sem Fronteiras, que venceram dificuldades e levaram a internet para a aldeia, lá em Moçambique. Aqui a gente está vendo na outra foto ali atrás, vocês podem ver English in Moçambique. Eles estão aprendendo inglês. Então, eles estão hoje vivenciando oportunidades que antes eram sonhos, que eles nem imaginavam. Aqui, outras formas de capacitação, a capacitação para o plantio, para o cultivo. Aqui ao lado, oficinas, nesse caso aqui, oficina de boneca. Eles aprendem a fazer o artesanato para que eles possam ter um ofício e já, então, terem a renda. Essas bonequinhas, elas são vendidas, muitas vezes, o que eles fazem, os artesanatos, são vendidos dentro dos centros de acolhimento. Nesse momento, nós não estamos tendo toda a atividade, daqui a pouco eu explico sobre as caravanas. A fraternidade capacita e ela também está cuidando de montar oficinas de trabalho para que as pessoas tenham a oportunidade de produzir. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo uma padaria, mas a gente tem também, acabei não trazendo aqui a foto, a gente tem as oficinas de sabão, tem oficinas de confeitaria, então, marcenaria. Então, são atividades que vão dando condição de eles produzirem e se sentirem felizes por poderem produzir. Aqui, um sonho. Aqui a gente está vendo essa mocinha, é a Florência.
a Florência vivia na extrema miséria. Eu me emociono de falar. Hoje, ela faz faculdade de psicologia, graças à ajuda desse movimento, que é um movimento de amor. Então, ela está realizando um sonho que antes ela nem sonhava. Era algo com que ela achava que ela jamais chegaria, né, à faculdade. Aqui, esses vários jovens também estão chegando à universidade. Então, o projeto começou 11 anos atrás. Aí, as criancinhas que chegaram primeiro estão crescendo, estão ficando jovenzinhos, e os que estão bastante dedicados ao estudo estão tendo a oportunidade de continuar estudando e vão fazer a universidade. Bem, tudo isso é possível porque são muitas pessoas de muitos lugares, de muitos países hoje, inclusive, não só do Brasil, que abraçaram esse trabalho, né? Cada um fazendo um pouquinho, doando conhecimento, doando da sua moeda, doando do seu afeto, doando daquilo que pode doar para que tudo isso aconteça. Não agora, porque estamos em pandemia, mas, normalmente, a fraternidade realiza caravanas. Essas caravanas são grupos de voluntários que vão para os lugares onde a Fraternidade Sem Fronteiras tem projetos, e lá eles vivenciam as atividades no contato com as pessoas, atendem a comunidade. Eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo curtinho. A gente só não está ouvindo, tá? Tá sem áudio. Aqui a gente está vendo uma recepção cultural que eles fazem. E o gostoso de vocês, se pudessem ouvir, é que esse som de tambor está vibrando aqui, né, com essa apresentação. A fraternidade, ela tem projetos em vários países. Essa caravana em especial, ela aconteceu no Malau. Nós estávamos falando de Moçambique, onde tudo começou. Mas a fraternidade já chegou também a outros países. Na África, ela está no Malau, em Madagascar, no Senegal e em Moçambique. E aqui foi uma visita de voluntários à caravana do Malau. Essa apresentação cultural é de refugiados de vários lugares que se concentram, então, no campo de refugiados de Zaleca. E aqui são voluntários da fraternidade. Essa é uma médica brasileira que foi para ajudar a atender a comunidade. Eu vou tentar dizer um pouquinho do que eles dizem e aí a gente segue sem o vídeo, porque, infelizmente, perde um pouco da força sem vocês poderem ouvir o áudio. Então, ela está dizendo que é incrível a experiência e que ela quase não consegue acreditar que está acontecendo isso. Aqui são também apresentações, interações entre os voluntários. A médica dizendo que encontrou uma população muito sofrida, muito carente. Essa médica falando que o desafio de pessoas precisando de atendimento médico, foram distribuídas várias senhas e são casos bastante sensíveis que chegam até eles. Aqui, aí o finalzinho. Depois das caravanas, as pessoas que vão visitar os projetos da fraternidade, elas se sentem bastante comovidas com a realidade que elas encontram. Elas já vão para lá porque têm essa vontade de ajudar. E quando eles voltam, eles participam mais dos projetos, participam nas cidades onde moram, realizando eventos, promoções, ações voluntárias. E vão envolvendo também pessoas que nunca foram para lá, né? Existem pessoas que ajudam a Fraternidade Sem Fronteiras desde que ela começou, mas que não tiveram ainda a oportunidade de ir até a África, por exemplo, onde o trabalho funciona.
Então, todos vão ajudando a multiplicar. E o trabalho da fraternidade, ele está na África e também está no Brasil. Então, na África, como nós falamos, tem o projeto Ação Madagascar, que é uma das realidades mais comovedoras que já encontramos. Acolher Moçambique, chamando Futur, que é no Senegal, e Malau. E aqui a gente tem também projetos no Brasil. São 6 projetos no Brasil, com acolhimento de pessoas com doenças raras, acolhimento de pessoas que vivem na rua, acolhimento de crianças com microcefalia, o ensino de música a crianças que moram na periferia e a ajuda para famílias do sertão nordestino e o acolhimento de refugiados venezuelanos, imigrantes venezuelanos, em razão do momento que a Venezuela vive, o Brasil está recebendo muitas dessas famílias e a fraternidade faz a ponte com famílias brasileiras que possam acolher as famílias venezuelanas, ajudarem no recomeço. E tudo isso é possível, como a gente falou, por causa do apadrinhamento. A fraternidade também vai recebendo o apoio de pessoas que convidam muitas outras, são pessoas que têm popularidade no país e que conseguem, então, mostrar a causa, divulgando a causa, elas também ajudam muito a que cheguem mais padrinhos, que o projeto vá adiante. Mas a necessidade é enorme, né? O mundo tem uma fome enorme, a gente diz que essa fome é, sobretudo, de amor, fome de fraternidade, de nos reconhecermos como irmãos. Aqui, será que eu vou soltar, mas assim, não vai ter como vocês ouvirem, vocês vão poder ver pelo menos um pouquinho mais de imagens em movimento. A gente já vai... E aqui também vai mostrando os números, né? Hoje, o resultado desse trabalho. Mais de 584 mil refeições servidas por mês. Esse é o centro de acolhimento, unidades da fraternidade nesses vários polos de trabalho. São 68 polos de trabalho. Aqui as criancinhas, a horta, as mulheres fazendo a refeição. São 500 colaboradores que a fraternidade contrata. Estudantes, né? A gente falou deles, bolsas de estudo para quase 1.000 jovens. Olha a Florência aqui. Os novos jovens que estão indo para a universidade. Os vovôs e vovós que são atendidos. A fraternidade leva alimento para eles, né? Quando eles não podem sair de casa. As casinhas construídas, 100 casas foram construídas só em Madagascar. Aqui a perfuração de poços. São 17 poços artesianos perfurados. O trabalho nas oficinas, aqui a padaria. Esse é o João, gente. Esse é o João. As mulheres de Madagascar, lá em Moçambique, lá no Malau, e a oficina de biocarvão, 25 oficinas de produção, tem oficinas de costura, as crianças aprendem a escovar os dentes, a clínica médica de Madagascar, os caderninhos feitos por voluntários que chegam lá para as crianças. E é isso, juntos vamos mais longe, pela força do amor. Fraternidade, essa é a nossa causa. Opa! E por que a gente faz isso? Pelo ideal de que todos se reconheçam como irmãos, sem fronteiras religiosas, geográficas, étnicas, sem fronteiras. A gente acredita nisso, né? Que todos somos uma família só, somos todos a humanidade. Eu agradeço muito. Fica aqui alguns contatos para o caso de vocês quererem mais trocas depois desse nosso encontro. E também, se vocês puderem, ajudar na divulgação desse trabalho, que é muito sincero e é, de verdade, transformador. Daiane, muito obrigada. Ai, parabéns.
Você emocionada aí, a gente emocionada aqui. Gente, que lindo. Gente, perguntas? Obrigado por estar aqui. De onde vem a maioria das suas doações? A maioria das doações vem de cada um que vai abraçando a causa. A Fraternidade Sem Fronteiras não tem vínculos políticos, não tem vínculos religiosos, não tem vínculos com instituições que sustentam, assim, que sejam grandes mantenedoras, não. Ela recebe doações, às vezes, de artistas, doações, às vezes, de algum empresário, mas o que sustenta mesmo a fraternidade é a ação de cada pessoa, é aquele pouquinho de cada um, que hoje são milhares, né? Hoje a gente tem aproximadamente 18 mil padrinhos, quase 20 mil padrinhos, que ajudam a garantir essas mais de 500 mil refeições. A fraternidade vive um momento desafiador. Com a pandemia, a alta do dólar gerou um impacto bastante forte, subiu o dólar, então foi preciso realizar mais campanhas, buscar mais ajuda. Mas ela vive, sobretudo, disso, da doação de cada um, tanto nessa doação mensal, quanto das ações voluntárias que são feitas, de promoções, bazares. Tem pessoas que montam bazares e doam um recurso. Tem pessoas que fazem aniversário e pedem que o presente seja a doação para a Fraternidade Sem Fronteiras. É muito bonito, eu me emociono demais, eu sou meio chorona com a fraternidade. Tenho uma pergunta que é um pouco difícil de explicar, porque ela é um pouco complicada, mas eu vou tentar de explicar. Mas, obviamente, depois sua apresentação, eu conheço que a fraternidade ajuda essas pessoas de uma maneira muito profunda, mas eu sei que os outros países na África, o Caribe, like the Caribbean, eu sei que não é a realidade por as outras pessoas. Por exemplo, porque eu estudo o francês, numas aulas de francês aqui, eu aprendi que, por exemplo, o país de Haiti, que fala francês lá, eu sei que depois o sismo de 2010 lá, a gente, Haiti, vê muitos grupos de ajuda que volta no Haiti, mas estes grupos, porque muita gente foi lá, foi difícil de mudar a realidade realmente das pessoas lá, e não foi não é uma ajuda muito profunda, mas o que você acha de os outros grupos que ajudam, mas não uma... Porque eu vejo que a fraternidade fazem as coisas muito profundo com estas comunidades,
mas sei que nos outros países, como por exemplo o Haiti, depois 2010, um, eles veem um, muitos grupos, mas não um, muitas diferenças nas vidas. E o que você acha sobre um, este problema na comunidade? Ok, Julia. A Fraternidade Sem Fronteiras, ela tem uma essência no trabalho que é de sentimento. A essência do trabalho da fraternidade é o incentivar uma mudança de mentalidade. Então, é um trabalho que não transforma apenas a vida de quem recebe o alimento, de quem recebe uma nova casinha, de quem recebe a oportunidade de entrar para uma faculdade. É também uma transformação na vida das pessoas que se movimentam para ajudar. Porque não é aquela ideia de que nós vamos lá porque somos bons para ajudar as pessoas que estão, os coitadinhos. Não é isso. Cada um de nós, cada ser que vive nessa terra, passa por uma experiência diferente do outro. E todos nós experimentamos algum tipo de dor. Todos nós sentimos necessidade de afeto. E o que a gente acredita é que ao fazer esse movimento, para que a gente perceba que todos merecem o básico, para que a gente realize isso, ao fazer esse movimento, que ele seja uma verdade do coração, que ele seja algo que faça sentido para a sua vida, na sua vida, que a sua mente e o seu coração te levem a esse movimento. Nós sabemos, todos nós, né? Sabemos que existem instituições que trabalham de uma forma um pouquinho mais limitada, outras até que, infelizmente, desviam recursos. Mas, antes de ser uma instituição, são seres humanos, são pessoas entendendo a vida por um certo ponto de vista. Então, a fraternidade, ela trabalha no sentido de movimentar essa mentalidade fraterna sem julgar aqueles que talvez estejam fazendo diferente, mas esperando que o trabalho transformador e sincero contagie outras pessoas, que sirva de exemplo, de motivação, de inspiração para outras pessoas. Porque a transformação vem quando a gente percebe que ela pode ser duradoura, não cria dependências. Quando cada um de nós vai ao auxílio do outro e nós precisamos nos acolhermos uns aos outros, aqui, alguns de nós podemos sentir a necessidade de fazer esse movimento, enquanto outros de nós podem estar esperando por esse movimento de alguém, enquanto vai oferecendo o máximo de resiliência à vida. Então, Júlia, o que a gente deseja é que todos possam se sentir animados, encorajados de realizar um trabalho
que signifique algo duradouro, que gere a independência, a autorrealização. Vamos fazendo isso sem críticas, vamos fazendo isso auxiliando quando podemos e trazendo, abraçando todos aqueles que pensem da mesma forma, que queiram ajudar. Em alguns momentos a gente diz assim: a causa somos nós. A causa vai transformando todos nós, porque a fraternidade tem o pensamento de que a minha fraternidade eu devo exercer com a minha família, eu devo exercer a minha fraternidade com as pessoas que moram no mesmo condomínio que eu, a minha fraternidade com as pessoas da rua do meu bairro, a fraternidade com o grupo que eu frequento, seja escola, uma instituição social, entre um e outro. A fraternidade, ela tem como preencher todos os espaços, em todos os momentos, inclusive com a gente mesmo, né? Mas nesse sentido de a gente se acolher. Então, vamos trabalhando e tentando incentivar que todos os grupos ampliem cada vez mais, com muita sinceridade, o trabalho que estão fazendo. Um pouquinho de ajuda já é uma grande ajuda, um pouquinho mais já é muito mais, né? É o nosso exercício. A gente vai vendo que nós estamos, no final das contas, nos auxiliando, nos ajudando. E para o outro a gente está, e com o outro a gente está compartilhando o que a gente pode desenvolver de bom em nós mesmos. Gente, olha, não temos mais tempo, nossa aula termina agora. Gilmara, queria agradecer, olha, foi uma aula muito emocionante, acho que a gente fecha nossa sequência 101, 102, assim, de uma forma muito bonita, né, com a sua presença, com esse trabalho, e também fecha também, eles vêm falando sobre os invisíveis sociais durante a aula, então é isso, né, fecha perfeitamente, mostrando de que forma, e a gente tem se perguntado na aula, o que a gente precisa fazer, então, para ver as pessoas invisíveis. Quem sabe colaborando aí com a Fraternidade Sem Fronteiras, né? Adorei conhecer vocês. Sucesso. Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo. Bom fim de semana para vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.